Alegre, a gente tem o Vinícius, né? Vinícius. Desculpa que eu sou ruim com o nome, a Andresa também que veio de Pouso Alegre. E aí, como a gente tem esses convidados hoje, eu convidei a Andresa para fazer a oração e a leitura inicial, tá? Lembrando que depois da palestra a gente vai ter o passe individual, vamos manter a vibração, para a gente ter os melhores fluidos transmitidos durante o passe, né? E que os bons espíritos inspirem tanto a leitura inicial quanto o palestrante dessa noite. Muito obrigada a todos. Faz a leitura Pode fazer. Aí você pode fazer a leitura e a oração, tá? Por favor. Vamos lá, né? Ajudemos sempre. Quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. O próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-nos com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitamos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemos-nos com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemos-nos de sua posição, qualquer que seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-nos que se faça o melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-nos sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente, junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Mensagem de Emmanuel para nós. Nosso próximo é aquele que está mais próximo do nosso lado. Ajudemos sempre. Antes de fazer a prece, gostaria de agradecer a Bia, agradecer ao Léo e ao Vinícius que disponibilizaram a vir aqui. E agradecer por essa oportunidade. Ano passado o Vinícius esteve com a gente lá em Pouso Alegre, esse ano nós trouxemos o Léo. Então, que possamos aproveitar, que seja uma noite agradável para todos nós. Vamos serenar os nossos olhos, fechar os olhos, serenar os pensamentos para fazer a nossa prece. Agradecemos, Mestre Jesus, pela sua oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo aos espíritos amigos que protegem essa casa, que auxiliam essa casa, os trabalhadores invisíveis e os visíveis. Nessa data, nesse mês importante, que essa casa comemora 70 anos, nós agradecemos a toda a espiritualidade que a cerca daqui, aos trabalhadores que se dedicam, e que possamos continuar com este trabalho. Agradecemos a todos, que assim seja. Assim seja. Então, com vocês, o Léo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar em mais essa noite de reflexões. Esse mês de setembro, muito se fala no combate ao suicídio e dos projetos e ações de valorização da vida. E
Antes de tudo, eu agradeço a AME pela oportunidade, pela Associação Espírita Caibá Schutel, né, pelo convite também. E é com muita alegria que nós estamos aqui. E não menos nervosismo, porque nunca é fácil falar em uma casa onde nós não estamos habituados a frequentar. Então já me perdoem por qualquer equívoco que fuja um pouco dos trâmites que vocês estão acostumados. E o primeiro ponto que eu tenho a chamar a atenção é agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui num dia de um palestrante desconhecido para a grande maioria. Mas o primeiro ponto que eu chamo a atenção é justamente sobre o mensageiro. O mensageiro às vezes pouco importa, que é o que está aqui na frente. O mais importante é a mensagem, o mais importante é Jesus. Só que isso eu falo por experiência própria, nós sabemos que isso acontece. Às vezes vai um palestrante X ou A ou B, não, hoje eu não vou porque não é o palestrante que eu gosto, não é o palestrante que eu tenho mais afinidade. Mas vamos lembrar sempre que o palestrante é só um mensageiro. A mensagem é o mais importante. Jesus é sempre o mais importante. E hoje não poderia ser diferente. Quando a Andresa falou assim, Léo, você vai lá? Eu falei, vou, né? Com muito nervosismo, mas vou. Eu falei, qual que é o tema? Ela falou, não, você escolhe o tema. E por incrível que pareça, quando fala para nós escolhermos o tema, parece que é sempre mais difícil. Aí eu pensei um pouco, falei assim, não pode ser diferente, né? Eu falei, o sentido é Jesus. Porque não tem outro sentido para nós falarmos um pouco sobre esse projeto de valorização da vida, né? Desse combate realmente ao suicídio, para que realmente possamos tentar achar esse sentido. Porque desde os primórdios da humanidade, quando a humanidade tem esse pensamento de existência, se tem esse pensamento, por que existimos? Qual que é o sentido da vida? Não se iludam, eu não responderei essa questão. Nem filósofos responderam, quem sou eu para responder? Porque é uma coisa muito individual. Mas temos um caminho inegável, que é o nosso Mestre Jesus. E não poderia ser diferente o nosso tema, o sentido é Jesus, ele é o sentido. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o caminho. Quando estava de frente com Pilatos, e Pilatos pergunta o que é a verdade, mal ele sabia que ele estava de frente com a verdade. A verdade em carne e osso, o nosso Mestre Jesus, o representante vivo das leis divinas, do evangelho vivo das leis divinas representada no nosso Mestre Jesus. Não é à toa, me perdoem que eu também não sou tão novo, tá, seu Sérgio? Barba tá branca, minha memória já não é a mesma, eu fiz uma colinha aqui, que eu sei, a gente estuda, né? Mas por incrível que pareça, os números não ficam na cabeça. Não é à toa que quando Kardec pergunta qual que seria o nosso modelo na humanidade, na questão número 625, a resposta não poderia ser outra. E é uma das menores questões do Livro dos Espíritos, só que a mais completa de todas. Kardec pergunta, qual que é o nosso modelo? E a espiritualidade responde, Jesus. E eu sempre gosto de, quando eu vou fazer uma exposição, né, uma reflexão junto com vocês, de trazer algumas referências. Para a nossa reflexão da noite de hoje, não poderíamos deixar de trazer o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho um Kindle, não tenho ele físico, tá? E vamos trabalhar com este livrinho aqui hoje. Ele chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E eu desculpa os spoilers, tá, Bia? Mas eu vou ter que comentar alguns spoilers aqui nesse livro. Mas vamos comentar de parte em parte. É interessante que quando Kardec faz essa pergunta na questão 625, e a resposta é Jesus, Kardec faz um comentário, porque a resposta é simples, Jesus. Kardec deve ter pensado, Jesus é muito grande, mas eu vou implementar um comentário. O comentário é fantástico que Kardec faz nessa resposta. Resume o que é Jesus para nós na doutrina dos Espíritos e coloca que a sua doutrina é o espelho vivo das leis divinas.
e muitos que contrariam Jesus, né, que hoje tem, né, e tem todo o direito de fazer isso, não tem problema nenhum. Jesus não veio aqui para mostrar que ele era Jesus, ele veio para exemplificar as leis divinas. Só que Kardec fala muito bem que ele era o espelho das leis divinas. E muita gente fala, mas Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada escrito. E eu faço uma pergunta para vocês, precisa de deixar algo escrito? Ele deixou escrito aonde não se apaga, nos nossos espíritos e nos nossos corações. A essência divina, o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade. Não tem escrita mais bonita do que essa. E essa não se apaga. Basta que nós deixamos que essa escrita esteja presente em nossos espíritos, esteja presente em nossos corações. E formulando as nossas reflexões hoje, eu não poderia não deixar de trazer este livro, e eu vou falar por quê. Eu vou fazer uma crítica construtiva a alguns espíritas, porque tem muito espírita, aí me perdoem o sinônimo, eu vou até explicar. Na religião islâmica tem dois grupos, os sunitas, que são mais tranquilos, e os xiitas, que são fundamentalistas. E existem os espíritas xiitas, que falam, não, é somente Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, não tiro a razão e o ponto de vista desses espíritos. Mas, na própria questão 628 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a verdade nunca foi dada para a humanidade de uma maneira livre, a espiritualidade responde que a verdade é nos dada conforme a nossa evolução e capacidade de receber essa verdade. E dá um tapa na cara nosso. Porque muitas das vezes, por sermos espíritas, por sermos a terceira revelação, e isso falamos aqui abertamente, deve ser falado, porque inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, primeira revelação Moisés, segunda Jesus, Moisés com a disciplina, Jesus com o amor, e a terceira revelação o Espiritismo, que veio nos mostrar tudo o que Jesus disse, confirmar tudo o que Jesus disse e trazer algo novo, que é o contato com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas nós não podemos nos colocar como os donos da verdade. Porque nessa resposta da questão 628, a espiritualidade fala que antes de Jesus, muitos já trouxeram a verdade. Várias religiões contêm os germes da verdade. Só que precisamos do Espiritismo para ser a chave codificadora. E aí sim, através da luz da doutrina dos Espíritos, enxergar a essência da verdade. Então, nós podemos sim utilizar outras obras da ciência, outras obras das artes, psicologia, principalmente no tema que nós estamos abordando aqui hoje e neste mês de combate ao suicídio e da valorização da vida, da existência. E por que não pode se tirar... quem falar sobre esse tema e não falar sobre este autor, sobre este livro, não sabe nada sobre esse trabalho de valorização da vida. Este autor, ele chama Viktor Frankl. Ele é um austríaco. Nasceu no começo do século XX, por meados de 1900 a 1910, não vou precisar datas para vocês. Mas quando ele tinha 20 anos aproximadamente, ele já tinha uma vocação. Naquela época não se dividia a psicologia, a psicoterapia, era tudo médicos, eram formados médicos. E o sonho dele era se tornar médico para ajudar jovens suicidas, com intenções suicidas. Com 20 anos ele se formou, começou a trabalhar com esses jovens suicidas. Só que ele era judeu. E ele ele estava já trabalhando incessantemente no trabalho teórico, nos princípios do que hoje é chamado de logoterapia. Ele é o pai da logoterapia. Para quem não sabe, a logoterapia é conhecido como a terceira escola vienesa de psicologia. A primeira é Freud, a segunda é Jung
e a terceira é a logoterapia, de Viktor Frankl. No Brasil é ainda pouco conhecida, mas está ganhando muito destaque ultimamente, porque é necessário e vocês vão entender por quê. A logoterapia, para quem não sabe o significado, é o sentido. É o sentido da vida. É em busca, por isso que o livro chama Em Busca de Sentido. E ele já, antes de tudo que aconteceu, ele já tinha esse pensamento de desenvolver essa teoria. A teoria do sentido, para trazer esse sentido da vida. Fez todo o projeto teórico. Escreveu teses e teses e mais teses. Mas eu estava até comentando com a Andresa aqui antes de começar, porque ela falou que já leu esse livro e precisa de reler, e eu aconselho que todos leiam. Nós comentamos o preparo espiritual que deve ter tido esse espírito para fazer este trabalho do sentido. Porque quando ele fez todo o trabalho teórico, ele sendo judeu, já estava começando a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o nosso autor? Não tem quando a gente fala assim, meu Deus, me dê paciência, o que Deus faz pra gente? Podem responder, tá, pessoal? Eu gosto dessa interação porque testa, mas ele nos dá paciência, ele nos dá a oportunidade de praticar a paciência. Quando nós pedimos a Deus qualquer coisa, ele vai nos dar a oportunidade de que pratiquemos aquilo. E com ele não foi diferente. Porque a tese é muito fácil. O papel aceita tudo. É muito fácil o palestrante chegar aqui, e eu até falei isso com a Andresa, e falar sobre dor. Eu tenho minhas dores? Tenho minhas dores. Mas eu não sei a dor de quem está sentado aqui. Eu não sei a dor de quem está nos vendo. Eu não sei a dor de quem está num processo depressivo. Eu não sei a dor espiritual de que, infelizmente, algumas pessoas estão passando e pensando, inclusive, em suicidar. E como se fala para as pessoas, não faça isso, a vida tem sentido. É fácil falar. Não é fácil falar? É fácil. Mas somente é individual. E o planejamento espiritual desse autor deve ter sido muito, muito complicado, porque ele provou tudo aquilo que ele estava teorizando. Ele, sendo judeu, ele foi mandado para o campo de concentração. Junto com a sua família, casado, mãe e pai foram para o campo de concentração. Em menos de 6 meses, o pai dele morre de fome. No segundo ano, a sua mãe é morta de imediato em Auschwitz, porque eles são transferidos, ele vai para 3 campos. No segundo campo, Auschwitz, a mãe dele chega no campo, é carbonizada. E faltando 1 ano, a esposa dele falece. Será que ele sentiu dor? Será que ele sentiu raiva? Será que ele se perguntou para Deus qual que era o sentido da vida? Óbvio, né? Quem não perguntaria? Se nós batemos o nosso dedinho na quina da mesa, já morremos de dor e fala, por que, meu Deus, isso aconteceu comigo? Imagina ele. Mas foi uma verdadeira prova. Porque num campo de concentração, quase todos sabem hoje em dia, era fome, trabalhos forçados, desumanização. O homem era desumanizado. Perdia o seu próprio sentido. E neste livro, ele relata tudo o que ele pôde constatar através da sua teoria e da prática dele. Na prática real. E esse livro nos traz diversos insights. E quem lê esse livro e não perceber a influência espiritual de tudo que ele fala, de autorresponsabilização individual, da vontade individual, da aceitação do que deve ser aceitado, uma das suas grandes frases é a seguinte, ele fala, quando nós estamos em uma situação que não tem como ser mudada, nos obriga a mudar. Quem tem que mudar somos nós. Nos fala sobre resignação, sobre vontade, sobre visão e sobre dever. Neste livro, ele mostra, ele cita bastante uma frase
do nosso querido materialista Nietzsche, né? Que apesar de ser ateu, ele tinha alguns pensamentos positivos. Como eu acabei de falar na questão 628, a pessoa pode ter um pensamento errado, mas ela pode ter um pensamento certo. E Nietzsche tem uma frase que ele fala: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O que Nietzsche estava querendo dizer? Se alguém tiver algum motivo para viver, ela supera quase tudo, mas ela tem que ter um motivo. Ela tem que ter um porquê de viver. E este autor, ele empiricamente, porque ele prova que aqueles que estavam no campo de concentração junto com ele, que não tinham um motivo para viver, eles faleciam naturalmente. Se entregavam à fome, se entregavam às adversidades, ou ficavam doentes mais rápido. Mas aqueles que tinham um motivo, uma vontade de sobreviver, de se agarrar à vida, eles viviam. Apesar das dificuldades, apesar das vicissitudes. E ele destaca que esse sentido, geralmente, ele é dividido em 3 coisas. O primeiro, o trabalho. Tem muitas pessoas que vivem pelo trabalho, que se sentem úteis trabalhando, empenhando nas suas atividades e tudo mais. Esse é o primeiro sentido. Só que ele fala que esse sentido pode ser útil para alguns, mas não é útil para outros. O segundo sentido, ele fala que é a própria espiritualidade, no sentido de acreditar em algo maior, não tão profundo, igual nós vamos falar um pouco mais à frente, que é o foco da nossa exposição hoje aqui, que é a vida espiritual. Mas aqueles que acreditavam um pouco, eram mais espiritualizados, também tinham um sentido maior. E por incrível que pareça, o terceiro sentido é inegável, não sentir a inspiração do plano espiritual. O terceiro maior sentido que poderia dar na vida das pessoas, qual que é? Valendo água fluidificada no plano espiritual. Qual que é o laço que nos dá mais sentido? O amor. O amor. Somente o amor pode nos dar essa força, essa vontade de viver. E ela junta, pode-se ter o amor ao trabalho, que também pode-se ter o amor às religiões, à espiritualidade, mas principalmente o amor de maneira ampla e irrestrita. Que é aí que nós entramos no nosso tema. O sentido é Jesus. Somente o amor pode nos dar essa força, essa vontade. E nós vamos entender um pouco por quê. Na questão 943 até 957 do Livro dos Espíritos, é um tema justamente sobre o suicídio. Então, quem tiver oportunidade de estudar em casa ou trazer aqui no centro, nas oportunidades de estudo, é sempre interessante estar estudando. Na questão 943, Kardec é a primeira questão nesse tópico. Kardec pergunta: por que tem pessoas que perdem esse sentido da vida? A questão é justamente essa. Eu vou até ler para vocês. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Essa é a questão. Eu só vou falar a primeira frase que a espiritualidade responde, porque ela tem um complemento. Olha o que a espiritualidade responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Olha que interessante essa resposta. Primeiro, fala sobre ociosidade. Aí os mais antigos têm razão, né? Quando falavam que oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. É um ditado popular que tem muito sentido. Só que essa ociosidade, quando se vem da espiritualidade amiga na resposta, não é só trabalho físico. É claro que trabalho físico é muito importante. Não é uma das leis divinas, não é a lei do trabalho? Jesus não nos fala que devemos conseguir o nosso pão, o nosso sustento através do nosso trabalho? É inegável. Só que não é o que vemos hoje. Hoje em dia parece que quanto menos trabalhar, melhor.
Pode dar algum resultado positivo nisso? Não. Mas enfim. Só que o trabalho que a espiritualidade também nos traz, ociosidade não é só no trabalho físico, mas no trabalho espiritual. A ociosidade do nosso envolvimento espiritual vai nos acarretar esse desgosto da vida. Segundo ponto, a falta de fé. Qual fé que será que a espiritualidade está se referindo? A fé religiosa? Ou a fé da certeza de uma vida futura? Eu acho que é essa a resposta, mas a gente vai ver por que é essa a resposta. E em terceiro ponto, por incrível que pareça, a resposta é a saciedade. E Viktor Frankl fala muito bem isso no seu estudo. Antigamente, quando se via relatos de suicídios, era por causa da angústia. Era algum sofrimento que a pessoa passava por um momento de muita dor ou algo do tipo. Hoje em dia, os suicídios não têm algum motivo aparente. É por causa da saciedade. Como assim saciedade? É porque a humanidade não está mais satisfeita com nada. Tem tudo, mas não tem nada. Falta o mais importante. Falta o que Jesus faltou escrever nos espíritos e nos corações. E por que eu me refiro que a fé não é a fé religiosa, mas sim a essência de Jesus? Jesus veio nos pregar o amor? Pregou. E ele nos pregou as demais virtudes? Pregou. Mas me responda uma coisa, será que vale a pena ser virtuoso num mundo onde a virtude não é valorizada? No nosso mundo as virtudes são valorizadas? Sim ou não? E por que isso? Nosso planeta é um planeta feliz? Ainda não. O nosso planeta é de provas e expiações. Então as virtudes ainda não são valorizadas aqui. Mas então por que Jesus veio ensinar virtudes? É porque ele não estava ensinando virtude para a carne, nem para o corpo. Ele estava ensinando virtude para o espírito, que é eterno. Essa veio ser a função de Jesus. Quando Jesus, mais uma vez, de frente com Pilatos, e Pilatos o julgando, fala, você é rei? O que Jesus responde? Tu dizes. Mas Pilatos insiste. Mas você não é rei? Aí entramos no que Jesus disse. O meu reino não é desse mundo. Se fosse no meu reino, anjos desceriam aqui e me socorreriam. E é o que vai entrar agora na nossa parte do estudo, que é a parte central do nosso estudo. O tempo todo, Jesus veio nos trazer que a verdadeira vida é a espiritual. O tempo todo, nós que não enxergamos isso. Nos seus ensinamentos, quando falava sobre a virtude, quando falava que o seu reino não era dessa terra. E a prova cabal, que infelizmente algumas religiões deturparam dessa prova existencial do Espírito, foi a sua ressurreição. Jesus não ressuscitou. Por que Jesus não ressuscitou? Alguém quer responder, seu Sérgio? Se arrisca? Alguém se arrisca? Por que Jesus não ressuscitou? Porque ele não morreu, gente. Jesus não morreu. Nós não morremos. Sabe qual que é o problema do espírita? É porque ele divide a sua vida em lado material e lado espiritual. Isso não existe. Nós somos espíritos e estamos encarnados na matéria. Eu estou Leonardo hoje. Amanhã eu não sei. Mas o meu espírito, a essência dele é a mesma. E vai continuar nas reencarnações. E é isso que Jesus veio mostrando, porque porque os próprios discípulos estavam descrentes quando Jesus foi crucificado. Como pode o Messias ser um derrotado crucificado junto com ladrões?
Aí entra a parte da fé que falamos aqui. Porque fé, conforme está até na belíssima oração de Francisco de Assis, quando estiver dúvida, que eu leve a certeza, a fé. A fé é a certeza de que a vida futura, ela existe. E ela é a verdadeira. E que aqui não é objetivo, aqui é caminho. Aqui é caminho. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós mudamos a nossa visão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Tem um tópico que eu gosto muito, e meu xará Leonardo do Centro sempre falou desse tema. Olha como é que é importante os estudos na casa espírita. Isso nos marca de uma maneira que nós não temos noção. O tópico é o tópico ponto de vista. Esse ponto de vista é a chave que nos faz mudar. É a chave que nos dá as respostas. Neste tópico, a espiritualidade amiga, através de Kardec, o grande codificador, nos mostra que existem dois pontos de vista. O ponto de vista material, que é o grande antagonista do espiritismo, que é o materialismo. Só que, infelizmente, quando a gente fala hoje em materialismo, o que a gente pensa? Podem responder. Em dinheiro. Não é isso que vem na cabeça? Dinheiro. Materialismo está muito além disso. Materialismo é a falta de percepção espiritual. Isso é o materialismo. É claro, o dinheiro ajuda a fazer o conforto, o dinheiro, o materialismo financeiro, ajuda a que se perca a noção espiritual. Isso ajuda, Jesus disse. Mas, mais uma vez, Jesus nunca combateu o dinheiro ou a riqueza, mas sim o mau uso da riqueza e do dinheiro. Está neste tópico, Evangelho segundo o Espiritismo, ponto de vista. Leiam. Espiritual. Porque quando nós não olhamos apenas o presente, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, que eu sei que dói, nós deixamos de olhar o lado espiritual. E achamos que a nossa dor aqui não tem sentido. Achamos que Deus, apesar de ser inteligência suprema, está errando. Só que quando nós olhamos com visão espiritual, isso aqui passa a ser apenas um momento passageiro. A dor, as angústias, as aflições. Mas eu sei que é difícil, irmãos. Vocês conhecem Chico Xavier? Não. Conhecem ou não? O maior espírita, né, que nós temos de referência. Não tem o que falar de Chico Xavier. E ele sentia dor? Passou momentos de aflição? E em um determinado momento ele vira para Emmanuel. O que ele fala para Emmanuel? Emmanuel, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Pede, se você não consegue me ajudar, vai na Maria, pede uma mensagem para ela que ela me ajuda. Emmanuel fez? Fez. Foi lá e na Maria? Foi na Maria. Maria respondeu? Respondeu. Chico, a Maria te respondeu. Respondeu, me fala logo o que é. Ela te falou que isso vai passar. É essa a resposta? É essa a resposta, vai passar. Por que vai passar? Porque essa vida material é passageira. E quando, lembra quando eu falei da questão 628 da chave, que o Espiritismo é a chave? Somente o Espiritismo responde essas aparentes discrepâncias de sentido, porque se olharmos somente no presente, realmente não faz sentido. Como explicar que 6 milhões de judeus, pessoas de bem, foram mortas em campos de concentração? Como explicar isso? Como explicar que neste momento, agora, tem uma família passando fome na sua casa? Como explicar que neste exato momento, neste mesmo momento, onde nasce uma pessoa em um berço sem nada para comer, nasce alguém com milhões de reais? Como explica isso? Como explica eu nascer saudável
e outra pessoa não nascer saudável? Não tem lógica se olharmos só com a visão espiritual. Por isso que devemos mudar o nosso ponto de vista. Porque quando mudamos o nosso ponto de vista, vamos enxergar, muitas das vezes, não os problemas, mas as causas. Que é isso que o Espiritismo nos traz. Como é que Deus faz o Espírito mesmo? Obrigado, seu Sérgio. Ganhou a sopinha, hein? Fluidificada. Simples e ignorante. Simples e ignorante. Cabe a quem evoluir? Nós. Cabe a nós desenvolver as virtudes. Cabe a nós seguir as leis divinas, para que possamos colher bons frutos. Porque Deus é tão sábio que Ele deixa nós escolhermos o nosso caminho. Ele não quer obrigar ninguém a ser bom. Mas nós, apesar de sermos feitos simples e ignorantes, nós fomos feitos para sermos bons anjos, né? Vamos elevar a resposta final. Nós somos feitos para sermos perfeitos relativamente, porque perfeito mesmo só Deus. Mas tem um nível de perfeição que o Espírito pode alcançar. E nós somos feitos para sermos perfeitos. Só que nós escolhemos o nosso caminho. Nós vamos decidir qual o caminho a ser trilhado. Aí entra o velho ditado espírita. Eu vou começar, todo mundo vai terminar. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pode ser um bordão simples, mas é ação e reação. É a lei de causa e efeito. Porque a gente vai entrar na questão 920. Kardec é muito ousado, né? Ele vira para a espiritualidade e fala assim, ó, o homem pode ter uma felicidade completa nessa existência? Sim ou não? Qual que é a resposta? Não. A resposta é não. Porque tem um detalhe. Ele fala felicidade completa. Aí a espiritualidade responde. Não, porque no mundo de provas e expiações não existe felicidade completa. Aí Kardec, para não deixar o leitor desanimado, na 921, faz outra pergunta. Ele pergunta. Ele usa a pergunta, resposta à espiritualidade amiga. Ele fala, tá bom, já entendi. No planeta só vamos ter felicidade completa quando se transformar o planeta. Mas no momento atual, podemos gozar de felicidade? Relativa. Obrigado, seu Sérgio. Relativa. E a espiritualidade responde, quando o homem, ele fala, grande parte das infelicidades que o homem vive é de responsabilidade dele mesmo. Pois se ele seguisse as leis divinas, teria uma vida feliz. Relativamente. Porque vamos voltar ao nosso Mestre Jesus, naquela Santa Ceia, quando estava falando que ia ser crucificado e os discípulos já começando a entrar em desespero. No mundo havereis aflição. Não se preocupem, pois eu venci o mundo. E olha que bonito. Jesus não fala que venceu no mundo. Jesus não era rico, não tinha Instagram, milhares de seguidores, não tinha carro importado, não tinha cargos de poder, não era político. Nasceu numa simples manjedoura. Sua veste, sua túnica não tinha bolso para guardar dinheiro. Dormia em cima de uma pedra, como ele mesmo falava. Mas ele venceu o mundo. E olha que bonito, quando ele fala que ele venceu, ele está dizendo para os discípulos e para nós que nós também podemos vencer. Se nós olharmos com a visão espiritual. Porque quando o nosso mestre, o meigo Rabi da Galileia, estava no alto da montanha, no Sermão do Monte, todo mundo fala das bem-aventuranças, não fala? Muito lindo. Eu acho maravilhoso as bem-aventuranças. Mas poucos se lembram quando Jesus disse, olhem os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, mas nenhum morre de fome.
quando ele vira para a multidão e fala: olhem os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem. E ele finaliza: vivam para o reino de Deus, que no mais tudo será acrescentado. Nós fazemos isso? Será que nós somos espíritos, vivendo como espíritos e utilizamos da matéria? Ou somos materialistas que vivemos o tempo todo como materialistas e na palestra de quinta-feira nos reunimos e lembramos que temos um espírito? Será que estamos vivendo lá do nosso lado espiritual? Será que estamos vivendo a nossa essência divina? Eu também não, gente. Não fiquem tristes sozinhos, não. Mas Jesus nos dá uma oportunidade. Porque o problema do espírita é ser o espírita das Casas Bahia. Ele quer parcelar para a próxima reencarnação. Eu acho que às vezes é um problema acreditar em reencarnação, porque às vezes nós deixamos para outra reencarnação. E nós nos esquecemos que, além da reencarnação, que é muito importante, nós temos todos os dias uma nova oportunidade para nos transformarmos. Nós temos todos os dias para implicar um sentido em nossa vida. E como dissemos, nós fomos feitos para sermos bons. Será que estamos sendo bons? Será que estamos cumprindo com o nosso dever? Porque entra um dos tópicos finais da nossa reflexão de hoje. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O título não poderia ser mais animador para nós. Qual que é o título? Alguém lembra? Sede perfeitos. Sedes perfeitos. Jesus nos fala, sedes perfeitos. É claro, de maneira relativa, como já comentamos, e o Evangelho segundo o Espiritismo reforça isso muito bem. Nessa parte, neste capítulo, a espiritualidade nos traz que as virtudes de que é um ser perfeito, um homem perfeito, né? Um homem de ser humano, de humanidade perfeita. É aquele e começa amando seus inimigos. Difícil, né? Mas a perfeição. É aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. É aquele que segue todas as leis divinas, que não reclama, que segue com força, com resistência, com resiliência, entendendo que as vicissitudes que se passam na vida são ou por provas, onde tem que ser testadas nossas possíveis virtudes, ou são expiações, onde estamos quitando os nossos débitos. Olha como Deus é misericordioso. Ele nos dá a oportunidade de que nós possamos quitar os nossos débitos conosco mesmo, porque ninguém nos cobra. Quem nos cobra é a nossa própria consciência. Este é o espírito perfeito, é o homem de bem. Aí entra no segundo tópico. Geralmente é assim, primeiro fala bem, depois dá uma batidinha, fala, ó, vocês não estão seguindo muito no caminho certo. Mas depois termina num melhor. Aí vem a parte que bate. É o subtópico, os bons espíritas. Tem problema não, fica à vontade, tá? Acontece, não tem problema. Então, e se for emergente, pode ir lá atender, tá? Fica à vontade. Então, vem um subtópico, os bons espíritas. A espiritualidade começa falando bem. Fala que o espiritismo auxilia que o homem consiga alcançar essas virtudes. Excelente, e é uma verdade. Aquele espírita que realmente pratica a transformação íntima, começa a trabalhar suas virtudes internas e externas, ele vai alcançar isso. E a espiritualidade ainda chama de sinônimo, que o espírita, o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão. Só que, infelizmente, aí eles começam a fazer uma pequena crítica a nós. Nós sabemos da vida espiritual? Conhecemos. Não podemos falar que não conhecemos.
Só que fala justamente que não vivemos como espíritos. Sabemos da vida espiritual, sabemos das aflições, mas quando elas nos acontecem, nós nos entregamos. Não praticamos aquilo que nós estudamos. Por quê? Porque ainda somos materialistas. Em tese, sabemos da vida espiritual, mas na prática, na hora de nos conformarmos, lembra que eu falei da fé, da certeza? O que aconteceu com os primeiros cristãos mesmo? O que aconteceu com eles? Foram mortos, né? Como é que eles foram mortos? Martirizados. Pois não? O que a senhora disse? Perseguidos, queimados, apedrejados, partidos ao meio, cerrados, queimados vivos como velas, comidos por leões. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham a opção de renegar a Cristo. Era dada a opção a eles. Renegue e vá embora. Eles renegavam? Por quê? Só que a fé, certeza. Eles tinham a certeza absoluta que a verdadeira vida não era aquela. E parece ser estranho, né? Falar disso em pleno suicídio. A gente não quer combater o suicídio, mas eles tinham um motivo para estar fazendo o que eles fizeram. Porque um dos motivos que Viktor Frankl, quando chegava as pessoas querendo suicidar para ele, olha, eu estou com desejo de suicidar. Sabe o que ele fazia com as pessoas? Grande maioria da gente falaria assim, né? Por que você não faz isso? Não falaria isso, né? Falaria, não faça isso. Ele falava, por que você não suicida então? Suicida. Aí o que a pessoa falava? Eu não posso suicidar, porque eu tenho isso, isso, isso. Está ali o sentido da sua vida. Ele mostrava para a pessoa que ela estava passando por um momento difícil, mas ela tinha sentido. A pessoa falava, é porque eu tenho filhos, é que eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque aqui entra o tópico que eu quero falar com vocês dos seres perfeitos. O dever moral. E a espiritualidade, primeiro, fala do dever moral conosco mesmo. Da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Só que em segundo ponto, vem o dever com o próximo. E aí que entra a chave do amor. Aí que entra, muitas das vezes, o fundamento da essência do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Como disse a nossa leitura aqui inicial, qual que era o título da nossa leitura inicial aqui? Alguém lembra? Faz parte da missão, mas o título era o próximo, não era? O próximo. Quando o amor é tão bonito que às vezes nós não temos mais a vontade de viver. Mas quando estamos ligado ao próximo pelo amor fraternal, isso para nós já é suficiente. Porque Viktor Frankl percebeu isso. Porque tinha mãe que suicidava e tinha mãe que suicidava. Qual que era a diferença? Uma suicidou e a outra não suicidou. É porque a mãe que não suicidou, ela encontrou o sentido dela no amor pelos filhos. Por isso que é uma coisa muito difícil, porque isso é individual. Não tem aqueles casos que familiares depressivos ou situações difíceis. O que geralmente os mais antigos falavam? O que os mais antigos falavam? A pessoa está precisando de quê? Ou de trabalho, falavam isso, de oração, de coro e de Jesus. As pessoas estão precisando de Jesus. Vai para a igreja. Qual Jesus que é esse? Falta de Deus. Que Deus que é esse? Deus religioso? Sinceramente, se o Deus fosse somente religioso, eu também seria ateu. Sinceramente, porque não tem condições. Agora, quando nós conhecemos o Deus de amor,
quando nós conhecemos o seu enviado na nossa terra, que é o Mestre Jesus, quando nós conhecemos, vivenciamos esse amor, essa existência espiritual, aí as coisas se transformam. Aí nós vamos passar a ter a fé dos primeiros cristãos. Que quando a gente levar um tapa numa face, o que tem que fazer? A gente faz isso, seu Sérgio? Mas a gente não sabe o que tem que fazer? E por que não faz? Porque a gente sabe, mas nós estamos nos comprometendo com a vida espiritual. Às vezes as pessoas falam que o evangelho é muito difícil. Não, não é muito difícil, é nós que não queremos cumprir ele. Porque Jesus fala, ajude o próximo. Nós somos egoístas, não ajudamos. Jesus fala, combata o orgulho com a humildade. Ah, mas eu não vou ser humilde, eu não posso levar desaforo para minha casa. Porque a gente está querendo vencer quem? O mundo. No mundo, e não vencer o mundo. Porque vencer o mundo é vencer a nós mesmos. Como no capítulo 17, o verdadeiro espírita é aquele que trabalha na sua reforma íntima, combatendo os seus vícios e suas paixões diariamente. Este é o verdadeiro espírita. Porque vir aqui conhecer a doutrina nos torna espiritualistas, mas não nos torna cristãos. Porque ser cristão é seguir o Cristo. E não falar que é cristão, mas sim cumprir as suas atividades, os seus ensinamentos. Isso é ser cristão. E isso nos dá sentido. E eu vou chegar na conclusão. Porque Deus nos fez simples e ignorantes, mas nos fez para sermos bons. E quando nós seguimos os exemplos de Jesus, que está também nos exemplos da doutrina espírita, nós, por consequência, nos tornamos bons. E nos bons, que eu falo no sentido de bem, tá? E alcançamos um sentido da nossa existência. Porque quando nós fugimos desse caminho, nós vamos perder o sentido, porque nós estamos num caminho totalmente oposto para aquilo que nós somos feitos. Então nós somos, lei do trabalho, significa que nós somos feitos para trabalhar, produzir. Aí nós estamos numa sociedade que não quer produzir, que só quer ganhar facilmente. Reforma íntima. Hoje estamos vivendo numa sociedade que você pode ser do jeito que você quiser. Pode, mas e a transformação moral? E o desenvolvimento das virtudes? Jesus nos fala para vivermos com o necessário. Ele não julga a riqueza. Se você é rico, maravilha. Use o seu conforto. A espiritualidade fala isso, use o seu conforto. Mas, será que estamos tendo mais do que o necessário? Vai entrar na saciedade. Estamos tendo mais do que necessário. Aí entra o materialismo. Aí esquecemos da nossa essência espiritual. Aí não tem sentido que aguenta, meus amigos. Não tem, realmente, perde-se o sentido. Perde-se o sentido. Mas isso é uma transformação íntima. A estrada de Damasco não tem como você passar pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo aquele seu ente querido que você queria que estivesse ouvindo essa palestra nesse momento. Não tem. A estrada de Damasco ela é individual. Nós podemos sim auxiliar, orientar, rezar, mas principalmente, qual que é a frase que está escrita ali naquele biombo ali, quando a gente entra? Não sabe, né? Não. Alguém sabe qual a frase que está escrita aqui, bem grande? Obrigado, Andressa. A maior caridade que se pode fazer à doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Falando? Vivendo, vivenciando. O espiritismo
é o cristianismo redivivo. Só que vamos chamar agora Bezerra de Menezes. Pouco tempo saiu aí um censo aí falando que o espiritismo está acabando, né? Não saiu? Mentira ou verdade? E perguntaram para Bezerra, o que será do espiritismo no Brasil? Qual que foi a resposta? O espiritismo será... Pois não, Andressa? Pode falar. Tá certo, é isso mesmo. Será aquilo que fizermos nele. Será que estamos sendo espíritas cristãos? Será que estamos vivenciando em nossas casas? Porque a palavra induz, influencia, mas o exemplo arrasta. Se eu quero transformar o meu próximo, primeiro eu tenho que me transformar. E através do meu exemplo, aquele próximo vai ver, gente, aquela pessoa tem um sentido na vida. Porque, finalizando, Viktor Frankl falava que o problema não estava nas situações, estava nas pessoas. Quantas vezes a gente já viu em alas terminais de hospitais do câncer ou de algum problema grave, pessoas felizes? Tem um filme que eu gosto muito, que chama O Todo-Poderoso, um filme mais antiguinho com Jim Carrey. Acho que todo mundo já viu esse filme, não viu? Tem um momento que está Jim Carrey e Deus, que era o Morgan Freeman, e o Deus naquele filme, que é o Morgan Freeman, fala assim, ó, a pessoa mais feliz do mundo volta para casa em um ônibus apertado, com a camisa cheia de suor. Será que o problema está na situação ou está nas pessoas? Quem aqui é feliz? Levanta a mão, por favor. Se você não está levantando a mão, não está procurando. Se você está procurando a felicidade, sinto lhe dizer, nunca vai encontrar. Agora, quando nós entendemos que nós já somos felizes, porque o que está escrito nessa mensagem aqui? O que está escrito? Não é do quadro mesmo, de Joana de Ângeles. Em qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. Somos instrumentos. Vocês já pensaram nisso? Que nós somos instrumentos na obra de Deus? E podemos trazer um sentido na vida do próximo que nós não temos ideia? Nós somos esse instrumento. Basta que sigamos com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. E o mais bonito é que Ele volta. Todo mundo fala que Jesus vai voltar, não fala? Ele volta todos os dias. Todos os dias Ele volta. E vai nos acompanhar até o fim dos tempos. Porque Ele é o nosso sentido. Que possamos refletir sobre essa mensagem. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Fazer então a oração final. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada, Andresa. Obrigada por terem prestado mais atenção na frase aqui. Porque a gente é. Então, é verdade. Quando você chega num lugar diferente, você aprende a Tem que botar mais reparo, né? Como a mãe fala. Então, vamos agradecer muito aos ensinamentos recebidos dessa noite. Vamos serenar nossos corações, nossos olhos, nossa mente. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Cai Baixo de toda a nossa casa. Agradecer por tanto que recebemos, por estes nossos visitantes amigos, que eles possam voltar sempre. Vamos pedir pela frutificação da água e dos alimentos dessa casa, de todas as casas, que a gente possa voltar mais fraterno, mais paciente, mais resiliente para os nossos lares, para o nosso trabalho, principalmente para situações de conflito, que a gente possa ser luz e amor em todas as situações. Vamos pedir por todos que estão precisando das nossas orações, encarnados e desencarnados,
que o melhor aconteça na vida de cada um e que a gente possa ser cada vez mais luz no caminho de cada um, com os nossos ensinamentos, nossas palavras e principalmente nossas atitudes. Que a luz do Mestre brilhe em nossas vidas, nos nossos momentos do dia a dia, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.